Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Observador, aqui com nossos binóculos, monóculos e lunetas, observando o Brasil e o mundo, né? O que está acontecendo no Bananil, aqui no Bostil, ó, tem gente xingando, hein? Pessoal, não pode xingar não, o YouTube não gosta do pessoal xingando, tá? Tem gente me chamando de direitista, de fascista. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Só pode haver esquerda. Não pode haver nada à direita. Nada. Talvez uma centro-direita pode. Um PSDB, acho que pode. Um PFL, lembra do PFL? Um PMDB, pode. Esse não tem voto. Se não tem voto, pode. E o pessoal xinga, eles não aguentam um antagonista, né, gente? Não pode ser antagonista. Você não tô falando de inimizade, não, tá? De ser inimigo, eu vou te matar, tipo assim, eu vou enfiar uma faca na sua barriga. Não estou falando disso, eu vou jogar futebol com a sua cabeça, eu quero ver você numa degola. Não é isso que eu estou falando, estou falando de debate. Se você não aguenta debate, você tem que sair fora, né? Quem não, né? Como é que é mesmo aquela frase? Quem não sabe brincar, não entra na brincadeira, não desce pro play, né? Assim que o pessoal fala. E a esquerda não aguenta, gente. Esquerdopata, esquerdomacho, eles não aguentam. Toda vez que a gente vem com uma brincadeira, com uma ironia, que é para até dar uma aliviada nessa crise toda que a gente está vivendo, tá aí, ó, do lado, Silas Malafaia e Xandão. Tá aí, os militontos ficam doidos, né? Eles não aguentam, né? Não pode ter um antagonista. Levando em conta que o Silas Malafaia tem lugar de fala. Por quê? Porque ele já foi lulista, tá? Tem vídeo dele aqui durante a campanha lá. Isso aqui é no Metrópolis, nem vou botar o áudio não. Olha ele aí, com bigodão. Ele tem 66 anos, tem quase a minha idade. E é um pastor evangélico muito famoso e tal, né? E já foi político, saiu da política e agora tá... Saiu não. Ele saiu, ele não é mais candidato a nada, nem sim, mas ele continua sendo muito político, né? E nessa campanha de 2002 ele estava apoiando lá o Lula, já foi, então ele tem lugar de fala. Se você nunca foi lulista e você mudou de ideia, assim como alguns fundadores do PT, né? Você tem lugar de fala. Agora, é coerente que você mude de opinião, né? E refaça a rota, né? Crie uma outra rota. Quando você é um esquerdopata maluco, que você não vê a merda acontecendo, inflação, caristia, roubalheira, tudo de novo, Correio abrindo dívida de mais de 3 bi, Postales falido, 27 empresas estatais brasileiras quase abrindo falência, tudo em déficit público, Itaipu, binacional lá com problema. Se você não está vendo isso, floresta amazônica pegando fogo, quase 70% de aumento de queimada, tudo no governo do amor, tá? No governo do Lula, que você votou nele. Os índios que estão, né, morrendo, sabe lá por quê? O aumento foi de 47% de 2023 para 2024. Mas se você gosta dessas pautas esquerdizantes, né, o que eu posso fazer, né? Mas vamos debater, vamos debater. Deixa um dislike, pô, deixa um comentário aí, mas não xinga, né? Pô, xingar pra quê, né? Você quer xingar? Tá liberado pra xingar, galera. Pode xingar à vontade. Então tá aí, mas o Malafaia, ele se colocou como um escudo, né? Ele mudou de ideia, se colocou como um escudo, e ele ontem, a gente chamou o Alexandre de Moraes, ele e o Nicolas Ferreira meio que aumentaram um pouco o grau, a temperatura do discurso, né? Meio que partiram para assassino, ditador, tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque esse pessoal já viu como é, né? E eles se fecharam lá a favor do Alexandre de Moraes, está todo mundo apoiando, né? E nessas manifestações o pessoal mostrou a força, né, dessa centro-direita, direita e até da extrema-direita, né? Que é assim que o jornalismo fala, que não existe extrema-esquerda, tá? Lula não é extrema-esquerda, não é comunista não, nem o Dino. Não existe partido comunista no Brasil. Como é que tem comunismo? Não existe comunismo, gente. Não tem partido comunista no Brasil. Tem? Tem não. Aí, gente, só existe centro-esquerda. Não existe esquerda nem extrema-esquerda, tá? Então, teve esse apoio todo da galera, o pessoal levou lá o batom. E eu sei que Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, né? Amigo pessoal ali, toma vinho junto, cachaça. Luiz Fux e Flávio Dino se fecharam com Moraes, né? Votaram com o relator e tornaram Bolsonaro e outros
7 réus, aquele grupo de 7, né, réus nessa primeira etapa, né, desse julgamento na primeira turma do STF no dia 26 de março. E o Malafaia meteu o pau, né, dizendo que não houve golpe, que o golpe é de Taubaté. Mas lá no palco, gente, o presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, também o Tarcísio de Freitas, o Nicolas Ferreira, eles fizeram coro com a população, né? Teve uma hora lá que Bolsonaro puxou um coro de Lula, seu lugar é na prisão, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Né? E já houve tanta manifestação muito pior, gente, do MST em Brasília, mais de uma vez, quebrando tudo, botando fogo em ministério. O MTST de Boules, em São Paulo, na Avenida Paulista, na Fiesp, lá na Faria Limers, colocando fogo também nas coisas, quebrando tudo, quebrando estátua, né? Destruindo tudo. Lembra das manifestações, aqueles black blocs, anos atrás, derrubando aquelas estátuas antigas, centenárias, tirando aqueles monumentos antigos, né, de 100 anos, 200 anos de idade, arrancando estátuas dos pedestais, e não aconteceu nada com ninguém, né? Aí se você faz, né, um gesto daquele de pintar lá uma estátua com batom, né, você toma 14 anos de cadeia. Maravilha. Mas o Malafaia foi lá pro embate, né, gente? Abriu lá o verbo. As manifestações aconteceram ontem, né, dia 6 de abril. Começou às 14 horas e a CUSP está dizendo que tinha 44 mil pessoas, tá? Já tem gente dizendo que tinha 500 mil. Não, não tinha, gente. Tem gente que falou em 800. Você não sabe o que são 800 mil pessoas, gente? Não é possível. Não, não é possível. Eu acredito que nem a Paulista, lotada de gente, de uma ponta a outra, não deu 800 mil pessoas. Isso é muita gente. É muita gente, não. Eu acredito que tinha umas 100, 150 mil pessoas, eu acredito sim. E Malafaia chamou então o Hugo Mota de opositor da anistia, que é o presidente, o novo presidente da Câmara, né? E parece que ele tirou o pé no PL da anistia. Depois que ele voltou do Japão, aconteceu alguma coisa. Eu acho que Alexandre de Moraes, ou Gilmar Mendes, ou Barroso foram lá na gaveta, puxaram alguma coisa do Hugo Mota, ligaram para ele, porque eles andaram. Gilmar Mendes foi ao Congresso junto com Alexandre de Moraes, na semana passada, né? Tiveram lá se reunindo com os líderes de bancadas, líderes de maioria, com o presidente Hugo Mota, e, né, chegaram para ele e falaram: Hugo Mota, vamos atrasar essa votação aí, porque senão a gente vai ter que puxar a sua ficha e vai dar problema, né? Só macho falando fica chato. Malafaia falou isso? Falou, né? E Bolsonaro também parece que fez um pequeno discursozinho em inglês, aí o pessoal meteu o pau dizendo que Bolsonaro tá igual a Janja falando inglês. Cara, ninguém merece, né? Porra, Bolsonaro não é nenhum poliglota, né, gente? Só fala português male, tá tudo certo, porra. Ele tem que falar português mesmo. Ele não é americano, ele não é inglês, tem que falar porra nenhuma. O filho dele já fala. Mas é isso aí, gente. Esse é o Silas Malafaia, 66 anos. A igreja dele, como é que é o nome da igreja dele mesmo? É a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fundada em 1959 no Rio, que ele assumiu, né? Ele tem 66 anos, então ele assumiu isso muito depois, ele pelos anos 80 para 90, né? E hoje ele é vice-presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil. Aí o que vocês acham, gente, desse envolvimento das massas evangélicas e cristãs ou católicas nesse movimento conservador da direita? A gente compara com aquelas manifestações que aconteceram no Rio de Janeiro e em São Paulo durante o início do governo militar, ali em 64, né? Aquela marcha dos 100 mil e outras marchas que aconteceram, né? A Marcha da Família, que foi uma marcha de contraposição, né? Uma tinha artistas da Globo, da Tupi, de teatro, né? Tônia Carreiro estava lá, todo mundo contra a ditadura. E tinha uma turma da classe média e classe média baixa, católicos, né? Que eram a favor daquela luta dos militares, né? E de uma certa elite dentro do estamento burocrático nacional contra o comunismo, que estava a todo vapor. Dizer que não tinha comunismo, faça-me o favor, hein? Não acredito também que
Jango, né, João Goulart ou Leonel Brizola fossem implementar nenhuma política comunista, assim, eu não acredito não. Não ia ter como. O Brasil não funcionava dessa forma como a União Soviética, não era bem assim. Getúlio Vargas já estava para trás, já tinha ficado para trás, deixou um rastro terrível na economia brasileira, com a CLT, por exemplo, aquela porcaria de leis que não beneficia ninguém, só prejudica o trabalhador, né? FGTS, o FGTS foi criado pelo governo militar. O FGTS foi criado pelo governo militar. Mas, né, a gente ainda analisa a participação que tem gente que não gosta, né, de evangélicos, odeia evangélicos, como a Chauí, né, a filósofa lá, a Chauí da CUSP, e a Tiburi, que também é filósofa, que não filosofa porra nenhuma, que são contra, odeiam a classe média, né? Se é evangélico, então, nossa, católico, classe média católico, eles têm vontade de vomitar. Mas estão aí, nesse embate, né, político, e tem gente xingando pra caramba. Eu comecei aqui a abrir o canal, eu tenho um viés conservador, sim, apesar de não ligar para pautas de costume, não ligo para pauta de costume, se a pessoa é gay, se não é gay, se vai fazer transição, se não vai, eu não quero saber, não tem nada com isso. Eu só não gosto de coisa com criança, colocar crianças em risco e idosos em risco, né? Quando você abandona o idoso, quando você não trata do seu pai, do seu avô, de alguém da família idoso que não tem como se cuidar sozinho, se alimentar, se medicar, e criança, mexer com criança também. Essas pautas LGBTQI, não sei o que lá, Z, envolvendo criança, também sou contra, absolutamente contra. Estou colocando aqui no meu pensamento político e tudo, mas com relação a pautas hereditárias, identitárias, eu não quero saber. Se você... o que você quer ser é problema seu, não tem nada com isso. O que você faz em quatro paredes, dentro da sua casa, o que você faz com o seu dinheiro, tudo é problema seu. O que você faz com sua saúde, se você fuma, se você bebe, não é problema de ninguém, é problema seu, né? Se você tem um trisal, quatrisal, se você é janja e vai lá encontrar com o Macron, o marido deixou, o marido permitiu, Lula ele deixou, vai minha filha. Então é problema seu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu quero saber de vocês, assim, o que vocês acham desse envolvimento, então, das igrejas evangélicas, né? Especialmente as pentecostais, nesse movimento conservador. Se essa coisa não fica meio estranha, né? Tá faltando pessoas como eu, por exemplo, que não tem religião nenhuma. Eu não sou ateu também não, mas também não tenho religião, não sigo nenhuma religião. Tá faltando um pouco mais, né, do que essa carga 100% católica, evangélica, cristã, envolvida com essa política da direita conservadora, né? Se tá faltando algum outro batalhão para empurrar esse movimento para frente. Em contrapartida, está lá a esquerda do Boulos, por exemplo, do Lully, do Tachad, que não leva ninguém para lugar nenhum, né? As ruas sempre vazias, e eles estão achando que estão realmente bombando com a imprensa legada, com a extrema imprensa, né? Os jornalistas que estão apoiando na TV Globo e em outros canais por aí. Então valeu, pessoal, vamos embora, vamos em frente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.